Essa sexta-feira, muitos temas estão na ordem do dia, mas eu quero abrir meu pronunciamento com uma declaração de uma das poetas mais respeitadas, até pela sua origem, uma figura notável, Cora Coralina. Já foi alvo de biografias, de filmes, merece isso e muito mais. Porque Cora Coralina teve o talento, nascido na sua simplicidade, para fazer reflexões sobre a vida e sobre como nós devemos nos portar nessa passagem aqui por este mundo de Deus. E eu vou usar a frase dela: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E eu vou acrescentar, no caminho incerto da política, o mais importante é o decidir. Isto vale para todos nós, no nosso dia a dia, na nossa atividade política, em todos os momentos. Mas a gente nunca deve decidir ou prometer nada quando estiver muito feliz. Porque quando a gente está feliz, tudo é fácil. A gente nunca deve responder quando está irritado e bravo, porque a gente vai responder num tom além daquele que devemos. E a gente nunca deve decidir quando estiver muito triste, porque isso vai contaminar a decisão que vamos tomar. Mas um homem público precisa ter o discernimento, a tranquilidade e a serenidade de pensar primeiro na responsabilidade institucional do cargo que ocupa e não no seu olhar, o seu coração. Ele precisa olhar e decidir pela razão e não pelo coração. Portanto, na política não podemos ter amigos, nós temos que ter o senso da responsabilidade para decidir conforme o certo, conforme a lei, conforme os princípios morais e éticos. Nós não podemos dar motivo que a interpretação de uma decisão, que na visão de quem a toma está certa, mas na visão da maioria está equivocada. Por que eu faço toda essa reflexão aqui agora, nesta manhã de sexta-feira? É exatamente para dizer que eu aprendi no exercício deste mandato que as decisões que a gente toma não podem apenas ser a decisão certa, ela precisa ser na hora certa. Uma decisão certa na hora errada não tem efeito, ela perde efeito, especialmente no campo político, onde as pessoas interpretam um gesto que tomamos sempre, às vezes, diferente daquilo que queremos mostrar. E por isso eu faço um apelo ao senhor presidente da República, Michel Temer, autor de vários livros sobre leis, sobre Constituição, interpretação da Constituição. Um autor que é lido por todos os estudantes do direito e é lido também por juízes que hoje decidem. E uma juíza no Rio de Janeiro, no despacho de uma liminar que concedeu para impedir a nomeação do senhor Moreira Franco como ministro de Estado, para ter foro privilegiado e ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pela República de Curitiba, ela disse: peço desculpas ao presidente porque li todos os seus livros e foi com base nos seus livros e nos seus ensinamentos que eu concedi essa liminar, suspendendo essa nomeação. É exatamente aí que está a raiz da relevância de uma decisão certa, sensata, responsável, com base nos princípios daquilo que a gente escreveu. Não podemos esquecer daquilo que escrevemos, daquilo que pensamos no passado. Ela tem que valer, nós temos que ter coerência com esses atos. O presidente, que é um homem
extremamente cuidadoso, precisa redobrar o cuidado. Não só neste episódio. O Brasil está celebrando a menor inflação em 30 anos. A menor inflação em 30 anos. Mas nada disso valeu, porque tomou espaço na mídia a interpretação da equivocada decisão do presidente de proteger um amigo. A política não pode ter amigos. Nós temos que agir com a razão e com a responsabilidade. E é exatamente por isso que o presidente não pode continuar deixando, sangrando o governo em torno de um fato que já deveria ter sido, primeiro, não deveria ter sido tomado. Tudo isso que está acontecendo, dos espaços da mídia eletrônica, da mídia impressa, todas estão abordando com prioridade o episódio Moreira Franco. Então, não é pouca coisa, do ponto de vista político-institucional, para um ex-professor de direito constitucional, para um homem da lei, mas, sobretudo, para um político extremamente habilidoso, várias vezes presidente da Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, várias vezes, vice-presidente da República e agora presidente da República. Não lhe falta conhecimento, não lhe falta formação, não lhe falta experiência política, não lhe falta experiência na área do direito, da lei, da Constituição, para saber que a sociedade quer uma decisão correta de quem tem o compromisso de não errar. Não errar, porque o que aconteceu no país em 2016, ele precisa de uma resposta adequada. Então, a inflação baixa, a menor em janeiro, em 30 anos, ficou esquecida. O governo não teve tempo de celebrar esta conquista da sociedade, mas uma conquista que deve também a muitas medidas tomadas pelo governo acertadamente no campo da economia. A redução da taxa de juros de forma absolutamente segura e certa, outras providências, redução de juros dos cartões corporativos, criando um novo mecanismo dos cartões de crédito, melhor dizendo, do crédito rotativo, criando novos mecanismos, o uso do dinheiro do FGTS, das contas inativas para sacar, da permissão para saques e também ampliando no Minha Casa Minha Vida valores para a compra da habitação, ou agora permitindo o uso para pagar as dívidas da compra da casa para que o adquirente não perca aquele patrimônio maior que é a sua própria moradia, a sua casa, o seu lar. Medidas corretas que estão se perdendo na avaliação positiva por conta de um fato que é essa nomeação para assegurar a Moreira Franco um foro privilegiado. O presidente Temer precisa ter agora mais cautela ainda. Imagine se o Supremo Tribunal Federal, na manifestação do senhor ministro Celso de Mello, acolher as liminares e o senhor Moreira Franco tiver realmente de deixar o cargo de ministro de Estado para não contaminar, para que isso não seja um atalho para que ele não seja julgado pela República de Curitiba nos eventuais denúncias que estão aí, mas pelo Supremo Tribunal Federal, o tal foro privilegiado.